Remo e Sport anunciando duas contratações, novo zagueiro chegando no Curitiba e o Atlético Paranaense querendo o Eric de volta. Vamos ver as principais movimentações do mercado agora, então vamos embora, mete marcha. E vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Hoje, sabadão, esse vídeo da noite aí atualizando o mercado. O mercado hoje não foi tão quente, né? Os campeonatos estaduais estão voltando, né? Alguns jogos já dos estaduais estão rolando, mas teve muita coisa pra gente falar, então já se inscreve aqui no canal, porque a gente vai seguir falando de todos os reforços dos times da Série B e da Série A. Vamos falar de Atlético Paranaense, Curitiba, Remo, Sport e São Paulo nesse vídeo aqui. Vamos falar primeiro do Atlético Paranaense. Se inscreve no canal, cara. Olha só, você que quer o Eric de volta, você torcedor rubro-negro, Atlético Paranaense aí mostra interesse no retorno do volante Eric. Eric foi vendido no início de 2025. Cara, aqui tá dizendo que ele não teve desempenho esperado na equipe baiana, mas eu acredito que o início do Eric foi muito bom. Acho que o Eric foi bem no Bahia, ele não foi aquele titular absoluto, até porque o meio de campo do Bahia ali, com o Jean Lucas, né, com o Caio Alexandre, com o Everton Ribeiro, é um dos melhores meio de campos do Brasil, mas o Eric ainda assim foi muito bem. O Atlético quer montar um elenco competitivo e está encontrando dificuldade para contratar novos jogadores. Uma das posições mais carentes é a de volante. O Atlético só está contratando volante, né? Impressionante. Já trouxe o Portidia, já trouxe o Jadson e quer mais um. E a volta do Eric ganha força nos últimos dias, tá? Dessa maneira, de acordo com a informação do canal 3 Pontos, o Atlético tem interesse na volta de Eric. A ideia do Furacão é uma negociação por empréstimo sem custos de transferência, algo que a diretoria entende que possa ser viável, visto que Eric teve alguns problemas físicos ao longo de 2025. Não está muito valorizado por conta disso, mas quando o Eric esteve dentro de campo, ele foi bem, fez bastante gol, inclusive ali com a camisa do Bahia. O Atlético recebeu 4,5 milhões de euros, 29 milhões de reais na cotação da época, né? Ele teve bons momentos, mas não conseguiu justificar o investimento, muito por conta de todas essas lesões, né? Em 37 jogos pelo Bahia, ele fez 7 gols e deu uma assistência. O Eric que teve ali um início muito bom. Cara, acho uma excelente contratação. Tem que tomar conta aí com a parte física do Eric, né? Ver se ele já está se recuperando. Sabe-se que tem que ter cuidado extra com a parte física do Eric. Ele teve realmente uma sequência de lesões ali nessa temporada pelo Bahia, mas é um volante muito moderno, jogadoraço, defende muito bem, sai bem com a bola, tem bom passe e chega na área para fazer gols. Um volante que faz gols. Então o Eric seria uma... Você, torcedor rubro-negro, conhece melhor do que ninguém o Eric, né? Então eu acredito ser uma boa contratação. O Atlético começa a elevar o nome, né, o nível dos nomes em que o Atlético está interessado nesse mercado. O Eric seria uma excelente contratação. Agora, improvável que o Bahia ceda o Eric ali sem uma compensação financeira, tá? O Atlético quer ele por empréstimo, né? Mas provavelmente vai ter que pagar por esse empréstimo e provavelmente vai ter que arcar com o salário do Eric, né? Vai ser esse o custo do Eric no Atlético Paranaense, caso o Bahia aceite uma proposta por empréstimo, mas é uma excelente contratação. No Coxa, o Curitiba anunciou Thiago Santos, cara, mais um bom reforço do Curitiba para a temporada. Thiago Santos, jogador de 36 anos, bastante experiente, foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, um jogador que chegou no Fluminense, na época em que ele chega no Fluminense, né? Ele chega para ser um volante, mas Fernando Diniz começa a tratar Thiago Santos como zagueiro e posteriormente todos os técnicos do Fluminense começam a tratar Thiago Santos como zagueiro, exceto o Renato Gaúcho, que usava ele como volante, mas o próprio Thiago Santos, na época em que foi treinado pelo Renato Gaúcho, pedia para ser zagueiro, tá? Thiago Santos já não crê mais que possa ser tão bom na volância quanto ele é na zaga. Um zagueiro de boa saída, tá? Um cara volante, né? Então, se o cara era volante de origem e desce para jogar na zaga, será um zagueiro de boa técnica, de bom passe, de boa saída de bola, se destaca nos lançamentos, tá? Inclusive, acerta muitos bons lançamentos. Qual é a questão do Thiago Santos no Fluminense, cara? Ele foi perdendo espaço. Não é por conta da idade, fisicamente ele tinha um dos melhores índices físicos nos treinos do Fluminense, então fisicamente ele tá muito bem. A questão é que acabou o ciclo mesmo no Fluminense, o Fluminense tá reformulando a sua zaga, né? Mandou
4 zagueiros, né, saíram do Fluminense, né? Saiu o Manuel, o Thiago Santos, saiu o Thiago Silva também, 3 zagueiros, né? Então uma galera saindo, o Fluminense tá reformulando e Thiago Santos chega para ser ali um pilar de experiência e de técnica na zaga do Coxa. E ele disse o seguinte: estou muito feliz de vestir essa camisa, tenho certeza de que vai ser um ano de muitas conquistas para a gente. Thiago Santos, que assinou o contrato de 1 ano, vai até o fim de 2026 pelo Coxa, chega com muita experiência, agrega muito a essa volta do Coritiba à Série A. Então é o 8º reforço do Coxa. O Coxa aqui, olha aqui os 8 reforços, ó: Pedro Rocha, William Oliveira, Tinga, Fernando Sobral, Fabinho, Gustavo e Lavega, além do Thiago Santos. O Lavega, tá? Do Fluminense também. O Gustavo, excelente aposta. E o Fabinho, esses 3 aqui são mais apostas para compor elenco, né? Mas ali, o Tinga, o Pedro Rocha, o William Oliveira, o Fernando Sobral e agora o Thiago Santos, jogadores experientes e de boa técnica. Então o Coxa segue muito bem no mercado. Vamos ver se esse time vai encaixar ou não. No Remo, meu camarada, João Lucas, lateral, que chegou com muita moral no Grêmio e não deu muito certo por conta de algumas lesões, chega para reforçar o Remo por empréstimo, tá? Então o Remo confirmou a contratação de João Lucas, já estava bastante encaminhado, a gente já tinha falado sobre isso, e além disso anunciou ali a renovação de Cauã e do Freitas, volante e zagueiro. Então chega agora o João Lucas para reforçar o time do Remo, né? Ele começou muito bem a carreira no Vila Nova, passou pelo Goiás, Bangu, Flamengo, Cuiabá, Santos e Juventude. Do Juventude foi pro Grêmio, chegou com bastante expectativa, não rendeu o que era esperado dele. Outro jogador que teve ali, teve que lidar com algumas lesões, né, ao longo dessa temporada que fez pelo Grêmio, mas chega, é um cara de muita força física, né, um lateral muito forte, chega muito bem na linha de fundo. Então o Remo contrata um cara de bons valores, tá? De boas valências, o cara que é rápido, tem bom drible, tem força física, então só precisa retomar ali a parte física mesmo, a parte física do João Lucas, que não foi bem, lidou com muitas lesões, e deve ter mais minutos nessa temporada jogando pelo Remo. O Remo eleva o nível da sua lateral direita, uma sombra ali pro Marcelinho, né? Ele diz o seguinte: estou muito animado e feliz com a oportunidade de fazer parte do Rei da Amazônia. Ele chega por empréstimo, tá? Ansioso para ver a festa da torcida azulina nesse retorno à Série A. Juntos em busca dos nossos objetivos neste ano mágico para o Leão. O cara chega com moral, tá? Um cara bom. E outro que chega também é Marlon, zagueiro que estava no Ceará. Foi liberado pelo Ceará. Uma negociação que demorou um certo tempo, mas agora está tudo certo. Mais um reforço para o Remo e um reforço de peso. Marlon era um cara muito requisitado no mercado, foi procurado por diversos clubes da Série A e o Remo ganhou a concorrência. A proposta do Remo foi a melhor, o jogador gostou. Já chega com pompas de titular, tá? Já chega com pompas de titular. Ele vai rescindir com o Ceará e o Remo vai pagar ali uma compensação financeira também, tá? Então, não foi ainda divulgado o valor que o Remo pagará ao Ceará, mas vai ter que pagar, tá? O que o Globoesporte.com divulga, né, como o valor mais próximo é de R$870 mil. Olha lá, o Remo vai pagar R$870 mil pela liberação do jogador ao Ceará. O vínculo do Marlon com o Ceará ia até o final dessa temporada e agora ele chega para reforçar o clube do Remo. Olha aqui, ó, o Remo, né, nega que teve que pagar uma compensação financeira e afirma que o acordo entre as partes foi possível porque o jogador abriu mão de uma dívida que o Ceará tinha com ele e ficou livre no mercado. Porém, a informação que vem lá do Ceará é que sim, o Ceará recebeu. Agora fica essa guerra de narrativas. Por isso que eu disse que a gente não sabe ainda exatamente quanto foi o custo Marlon, né? Mas um zagueiro bastante experiente, de 33 anos, se destacou também, né? Nessa temporada pelo Ceará, apesar do rebaixamento, um cara muito alto, né? Ganhou muitas bolas, é um dos caras com o principal índice de bolas pelo alto, ganhas na temporada do ano passado, e chega para reforçar, já chega para ser titular no Remo. A tendência é que ele seja titular do Remo, o Marlon. Excelente contratação. Um que não vem mais é Já. Tava quase certo com o clube do Remo, mas agora o Remo não gostou ali de toda essa trava. O Goiás travou a negociação, não quis liberar ele sem custos. Ele ficou muito bolado com o Goiás. O fato é que Já não irá se transferir para o Remo, né? O Remo havia sinalizado com pagamento de 500 mil pelo empréstimo do Já, além de fixar o valor de compra em 3,5 milhões, tá? Condicionado ao cumprimento de metas. Mas o Goiás não gostou dessa proposta, né? Michel Alves informou que o clube só aceitaria liberar o atleta mediante o pagamento de 5 milhões de reais
por 50% dos direitos econômicos do jogador. Aí é loucura, né? Aí é doideira máxima, né? Pagar 5 milhões de reais por 50% do Jajá, o Goiás deu uma viajada, né? Mas Jajá permanecerá na Série B pelo Goiás, não irá para o Remo, tá? No esporte, meu camarada, contratação encaminhada. Nilson Castrillon, que defendeu o Amazonas em 2025, jogador aí do Júnior Barranquilla, né? Ex-Júnior Barranquilla, vai chegar ali para somar na lateral direita para brigar por posição com o Matheus Alexandre. Então, contratação divulgada aí, confirmada no esporte para a disputa da Série B. Estava livre no mercado depois de jogar pelo Amazonas a Série B do ano passado. O cara foi bem até no Júnior Barranquilla, mas de lá para cá a carreira dele afundou. E o esporte agora aposta numa retomada do Nilson Castrillon, né? Fez boa parte da carreira no futebol do seu país, atuou pelo Deportivo Cali, pelo Equidad, pelo Internacional de Palmira, Tolima, Júnior Barranquilla, e foi para América de Cali e começou a decair a carreira dele. E ele chega agora. Pelo menos o cara já tem experiência na Série B em futebol brasileiro, e nisso pelo menos o esporte se credencia um pouco mais nessa contratação, mas não é uma contratação que me empolgue muito não, tá? Agora, o Zé Gabriel já foi anunciado pelo esporte, né? Tava no Portimonense, tava se arrastando um pouco, já vestiu a camisa do Leão Pernambucano. Esse sim é uma contratação que eleva o nível do elenco do esporte. Ele já finalizou os exames e assinou um contrato em definitivo com o esporte por 1 ano. Então ele assina o contrato até o final de 2026. Ele que teve boa passagem pelo Vasco, né? Na reta final dele não foi boa, mas é a primeira vez que ele vai atuar no futebol pernambucano. Zé Gabriel anunciado no esporte. Gosto dessa contratação para um nível de Série B. E para encerrar o nosso vídeo, meu camarada, São Paulo está tentando a contratação do Zenon, do Boca Juniors. Então a diretoria ali do São Paulo está tentando viabilizar um empréstimo pelo meia Kevin Zenon, de 24 anos, que atuou pelo Boca Juniors nas últimas 2 temporadas. O Crespo gosta, o Crespo é argentino, conhece o futebol argentino. O departamento de scout do Tricolor, né, do São Paulo, aprovou a vinda do Kevin Zenon, mas falta agora o Boca Juniors, né? O Boca Juniors tá com negociações abertas ali com o São Paulo. Ele tem contrato com o Boca até 2028. São Paulo não tem dinheiro para comprar o jogador e está tentando trazer ele por empréstimo, mas pagando por esse empréstimo, tá? Só que o Zenon tem proposta de clubes europeus, o que torna o negócio difícil. Ele tá valorizado no mercado, né? Então, bem improvável que o São Paulo consiga concretizar essa negociação através desses moldes, ou seja, por empréstimo. Se tem clube europeu interessado no jogador, vão desembolsar dinheiro, e o Boca Juniors não tem a menor necessidade de emprestá-lo, né? Mesmo que seja com uma compensação financeira. Seria uma boa contratação do São Paulo, mas está difícil. Comenta aqui embaixo quem você quer ver no seu time das negociações que estão se arrastando. Temos diversas novelas aí. O futebol brasileiro já começou, campeonatos estaduais. Então se inscreve no canal, a temporada tá só começando. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!